Bem, sem dúvida, pelo que os irmãos viram no início do culto, do Acampa Dentro, né? Os nossos adolescentes buliçosos, essas manifestações agora que deram para a Aline, é da torcida do Flamengo infiltrada nos adolescentes. Não é não? O líder está aqui protestando, né? Pois é. Mas a gente, com a paciência de Deus, uma vez dada aos santos, a gente vai levando, sabe? É coisa de jovem mesmo. Vamos compartilhar, queridos, do texto escolhido para hoje. Está no Evangelho de João, lá no capítulo 20, dos versos 24 ao 29. Obrigado. João 20, do 24 ao 29. Vamos fazer o que fizemos pela manhã, usar as versões diferentes da Bíblia. Os irmãos que não têm a NVI vão ler primeiro, depois que o pastor disser 3, e a NVI repete. Os irmãos que têm a NVI repetem. Eu não vou precisar mais conduzir os irmãos, não. Vou contar 3, os irmãos já sabem. Né? O primeiro versículo é com os irmãos que não têm a NVI repete e assim sucessivamente, tá bom? Eu tinha uma Bíblia, eu não sei onde ela anda. Não é a Bíblia de estudo, não. É uma Bíblia que tem as duas traduções. Tem a versão revisada e tem a NVI juntas. Né? Eu andei usando aqui porque facilita que eu mesmo poderia. Vou ver se eu acho de novo, para poder conduzir eu mesmo essa leitura. É importante, irmãos, essa participação. Eu sei que a gente tem a facilidade do áudio, né? E do áudio-vídeo para produzir e reproduzir os textos. Mas o irmão trouxe a Bíblia, o irmão veio com a Bíblia, então vamos usar a sua Bíblia. E como eu disse hoje de manhã, muita gente só vai ler a Bíblia nessa hora, né? Depois fecha, leva para casa, guarda lá. Só domingo que vem, quando ele voltar, ele tem essa oportunidade. Não vou tirar essa oportunidade do irmão. É uma pena, mas não vou, mesmo que seja uma vez por semana. Então, João 20, do 24 ao 29, os irmãos que não têm a NVI têm outras versões. Vou dizer o 3, quando disser o 3, os irmãos comecem a leitura. 1, 2, 3. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Irmãos e irmãs, João, em seu evangelho, nos conta que Tomé, um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus, não estivera com os demais discípulos naquele encontro do anoitecer em Jerusalém, ainda no domingo da ressurreição, quando Jesus apareceu aos que estavam reunidos com portas trancadas,
por medo dos judeus. Pedro e João falaram de ter visto o sepulcro vazio, mas eles já tinham ouvido falar que Jesus fora visto por Maria Madalena e, sem dúvida, também tiveram esse testemunho dos 2 discípulos que estavam chegando de Emaús, que tiveram um encontro com Jesus na sua caminhada. Foi o tema da nossa mensagem hoje pela manhã. Mas Tomé, provavelmente desapontado com o que acontecera na sexta-feira, preferiu lamentar sozinho. E ele mesmo, por si mesmo, ele se afastou do convívio dos demais. Naquele momento crucial da vida dos discípulos de Jesus, quando a fraternidade, a união, a comunidade entre eles era de um valor precioso muito grande, ele, Tomé, preferiu sumir e esconder-se dos outros, quem sabe esconder-se de si mesmo. E por isso não compareceu ali. Tomé não estava presente quando Jesus, se apresentando no meio dos discípulos, passando pela porta fechada, os abençoou, dizendo: Paz seja com vocês. Tomé não estava quando Jesus disse outra vez: Paz seja com vocês. E enviou aqueles discípulos como Deus, na pessoa do Pai, lhe enviara. Não, Tomé não estava. Não estava quando Jesus soprou sobre eles, dizendo: Recebam o Espírito Santo. Aquele que diz: Eis que faço nova todas as coisas, repetindo o ato de Deus na pessoa do Pai, que sobre o primeiro homem soprou o fôlego da vida, o Senhor Jesus, Deus na pessoa do Filho, soprou então o Espírito Santo sobre a nova humanidade, a igreja. Mas ele também disse, e Tomé, ausente, não ouviu: Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados; se não os perdoarem, não estarão perdoados. Os nossos amigos católicos usam essas palavras de Jesus para ensinar que o padre, judicialmente, ao ouvir a confissão de alguém, pode dizer: eu te perdoo ou eu os absolvo. Os luteranos têm um momento no culto quando o pastor diz: eu perdoo os seus pecados. Eles dizem que que deve isto ocorrer porque Jesus deu essa autoridade à igreja, deu à igreja o poder de perdoar aqueles que honesta e sinceramente, arrependidos dos seus pecados, então confessam esses pecados. E o ministro, então, tem essa autoridade, eles acreditam. Na liturgia luterana, isso se dá no momento do culto, quando cada um da congregação pode dizer: eu, pobre, miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira. Após o que o pastor, então, declara em nome de Jesus: eu perdoo os seus pecados. Mas a maioria dos cristãos protestantes ou evangélicos crê, ensina e confessa que ninguém pode perdoar de forma geral os pecados de alguém, mas que a Igreja de Cristo tem o grande privilégio de comunicar a mensagem do perdão de Deus aos seres humanos por meio de Jesus. Quando nós sabemos, quando podemos ter certeza de que alguém realmente está arrependido, então nós podemos anunciar o perdão de Cristo, dizendo a esta pessoa: você está perdoado, você está perdoada, porque Deus em Cristo perdoou você. Quando sabemos que em alguém não existe o menor sentimento de arrependimento, também podemos dizer a esse alguém: você não está perdoado, você não está perdoada, porque se você permanecer desta forma, você continuará sem perdão, Deus não perdoará você. Como Igreja de Cristo, nós temos o poder de proclamar o perdão de Deus em Cristo Jesus, como temos o poder e a autoridade de avisar que o perdão de Deus não está à disposição dos que não se arrependem, dos que não se reconhecem errados. Sem ouvir o Evangelho da Graça, ninguém pode chegar ao arrependimento, ninguém pode ser perdoado e perdoada, e o anúncio do Evangelho da Graça compete à Igreja de Jesus. Então, meus amados irmãos e irmãs, quando nós não anunciamos o Evangelho da Graça de Deus, nós impedimos as pessoas de serem perdoadas por Deus. Literalmente podemos dizer: não estamos perdoando as pessoas. Não façam isso, não deixem de pregar o Evangelho, porque é isso que nós fazemos com as pessoas. Negamos-lhes o perdão. Mas voltemos a Tomé. Quando os outros discípulos encontraram Tomé e lhe disseram que tinham visto o Senhor, Tomé disse: olha,
A menos que eu veja as marcas dos pregos em suas mãos e coloque o meu dedo onde os pregos entraram e colocar minha mão no lado dele, eu não acreditarei. Lembram-se que eu disse na mensagem de hoje, do culto da manhã, que se o reino de Cristo fosse o que os judeus e mesmo os discípulos achavam que devia ser, que Tomé seria feito o ministro da ciência e tecnologia. A grande maioria dos que se dizem cientistas não creem em Cristo como Salvador. Normalmente dizem que não pode crer em nada que não seja provado nos laboratórios. E esta é a grande diferença entre ciência e fé. Homens e mulheres de fé acreditam sem ver, mas homens e mulheres da ciência acreditam que só depois de terem visto os resultados dos seus experimentos científicos é que poderão crer ou aceitar alguma coisa como real ou verdadeira. Aos que defendem a premissa de que qualquer coisa que não possa ser provada cientificamente não pode ser levado a sério. Mas como cristãos, nós temos a certeza, nós cremos que nós seguimos realidades que, mesmo não podendo ser confirmadas nos laboratórios, são para nós verdadeiras, reais e autênticas. Como pessoas de fé, nós cremos que há o céu, e mesmo que nunca tenhamos ido lá, nós cremos que lá está a morada de Deus, o trono de Deus, a Trindade divina, que também está conosco aqui nesta terra todos os dias. Cremos nesse Deus que veio um dia até nós, seres humanos, na forma de uma pessoa realmente humana, Jesus Cristo, para viver conosco a nossa vida e morrer a nossa morte, mas ressuscitar, nos garantindo que também nós vamos ressuscitar. Se como ser humano ele viveu entre nós, porque nunca deixou de ser Deus, ele pôde prometer como prometeu e promete a vida eterna. Não nos aflige o não podermos provar isto num laboratório. Isto é como o amor entre um homem e uma mulher, entre a mãe e os seus filhinhos. A gente sabe que existe, mas não há como materializar isto por meio de tubos de ensaios ou processos eletrônicos, por mais avançados que eles sejam, mas esse amor existe. Somente os tolos ou desavisados não percebem a importância da ciência para as nossas vidas. Isso nós, como cristãos, não temos o direito de fazer. Temos de ver, irmãos, a ciência como uma bênção de Deus. Uma bênção muito importante para nós. Então, só se fôssemos tolos ou desavisados, não perceberíamos a importância da ciência para as nossas vidas, mas não é difícil perceber que mesmo que tente, a ciência não consegue, de forma satisfatória, responder para nós as perguntas que naturalmente fazemos: por que é que eu nasci? Por que nós nascemos? O que é que nos espera, então, para depois desta vida? Ou ainda, o que pode trazer paz aos nossos corações atribulados, às nossas vidas sacudidas por isto ou aquilo? Esta paz se encontra no nosso encontro com o nosso Criador, que por meio de Jesus Cristo, dá sentido à nossa vida, como dá sentido também à nossa morte. No dia 30 de março de 2002, há quase 20 anos, morria aos 102 anos Elizabeth Angela Marguerite Bowers-Lyon, ou a chamada Rainha Mãe. Mãe da atual Rainha Elizabeth da Grã-Bretanha, que nessa semana que se foi, aliás, completou 96 anos. A mãe morreu com 102, ela fez agora 96. De repente vai chegar lá, não é? Lembro-me vagamente de ver em 2002 pela televisão alguns momentos do culto fúnebre feito em memória da Rainha Mãe na abadia de Westminster, mas hoje temos no YouTube todo o cerimonial, mostrando a precisão britânica de se fazer as coisas. E pelo YouTube se pode também acompanhar hoje o sermão do arcebispo de Cantuária, o primaz do anglicanismo, o Dr. George Carey, e destacar quando ele falou, referindo-se ao fato da rainha ter morrido na véspera do domingo da ressurreição. Ele disse: sua morte foi realmente uma morte marcada pela Páscoa.
Ela se foi entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição, e à luz da mensagem que a ressurreição nos traz, nós podemos descansar na esperança da ressurreição, esperança que tem todos os que confiam naquele que é a ressurreição e a vida. Com certeza, a rainha Elizabeth II, que já completou 70 anos de reinado, está entre as pessoas que declaram a esperança na ressurreição, porque ela tem dado demonstrações que confia claramente naquele que é a ressurreição e a vida, o Senhor Jesus. Eu espero que a rainha mãe tenha morrido também nesta esperança. Nós cremos nisto. Cremos nesta ressurreição por causa de Jesus Cristo, que ressuscitou para assegurar isto. E se de nossas vidas espirituais Ele for o Senhor e Salvador absoluto, nós morreremos com Ele, Jesus Cristo, e estaremos com Ele, aguardando o dia da ressurreição. É nisto que se estabelece a nossa fé cristã, por mais anticientífico que isso possa parecer. Mas voltemos a Tomé. O fato é que no domingo seguinte ao domingo da ressurreição, Tomé compareceu à reunião dos discípulos no mesmo lugar no qual Jesus aparecera no domingo anterior. Ele ressuscitou num domingo, mostrou-se vivo já naquele domingo e agora se mostra vivo no outro domingo. Jesus não fez isso na quarta-feira, não fez isso na sexta-feira e nem no sábado, mas no domingo. Aquele que diz, vocês acharão descanso para as suas almas, está na Bíblia, Mateus 11, 29, cumpria o sentido do abençoado sétimo dia, o sábado, que em hebraico quer dizer descanso. Jesus é o nosso descanso. E é no domingo, com a sua ressurreição, que Ele nos passa a garantia do seu descanso eterno, hoje, aqui e para sempre. No domingo da ressurreição de Jesus há o começo de um novo tempo. De um novo tempo no qual, nas vidas das quais Ele, Jesus, é o primeiro, começa-se a realidade do que Ele, Jesus, diz, eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 2,15. Sim, as portas e janelas estavam outra vez fechadas por causa do medo dos discípulos em relação aos judeus, mas o Senhor ressurreto vem, põe-se no meio deles e lhes saúda, a paz esteja com vocês. E depois convida Tomé para que venha até ele e faça os seus experimentos científicos. Está bem, Tomé? Então vem cá. Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a sua mão, coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Pela leitura do texto, irmãos, fica claro que Tomé foi incapaz de sair do seu lugar. Não teve forças de sair do seu lugar, apenas exclamou, Senhor meu e Deus meu. Não tenhamos dúvidas, porque Deus é quem diz o que é. E a palavra de Deus é sempre coerente, e nós a encontramos em diversos outros lugares, que não às vezes o texto, onde tem a origem aquilo que nós estamos afirmando. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, 2 Coríntios 12, 9, e por isso, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do próprio ser humano, o duvidoso Tomé, o científico Tomé, faz uma das mais claras confissões de Jesus Cristo como Deus. Senhor meu e Deus meu. Não. Tomé não era mesmo aquele tipo de gente que segue alguma coisa ou alguém sem saber, porque era daquela pessoa que gostava realmente de pesquisar. Ele aparece num outro texto da Bíblia também fazendo um questionamento, mas é daquela pessoa que quando assume fazer o que acha que tem que fazer, ele o faz por convicção, ele não era de seguir as pessoas, não era um Maria vai com as outras, como popularmente nós chamamos, não era alguém de voltar atrás, mas nesse momento não tem jeito, ele tem de voltar atrás. Ao ver diante de si Jesus, ele não tem outra alternativa que não confessar Jesus como Senhor da sua vida, das suas convicções e como o seu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Sim, é chamado a atenção por Jesus, pare de duvidar e creia, porque a sua dúvida, a sua mente por demais racional, científica, poderia tê-lo arrastado pelos caminhos da descrença
e levado-o para longe da graça de Deus em Jesus Cristo, que para voltar, já que ele pertencia ao Senhor, voltaria, mas só Deus sabe, né? Depois de quantos e quantos sofrimentos e problemas. Não está errado questionar honestamente. Não é sacrilégio procurar confirmar o que se ensina sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação, sobre a igreja, não. Mas desde que se mantenha honestamente a mente aberta, o coração aberto, disposto ou disposta a deixar Deus agir, o Espírito Santo de Deus convencer, porque se tem o desejo de fazer o que realmente Deus quer, e não o que se acha que Deus deve fazer. Tradições sérias dizem que Tomé foi quem primeiro pregou o evangelho na Índia, deixando no sul da Índia uma denominação cristã que existe até hoje, a Igreja de São Tomé, hoje designada como Igreja Siríaca de São Tomé de Malabar, com cerca de 1.245.000 aderentes e contada entre os ortodoxos siríacos. Esta tradição diz que Tomé foi martirizado próximo a Madras, hoje chamada de Chennai, na Índia. Quando Pedro Álvares Cabral fez a viagem que descobriria o Brasil, ele saiu de Portugal para chegar à Índia, e um dos seus objetivos na Índia era, em nome do Papa, propor à Igreja de São Tomé que ela se colocasse sob a autoridade papal. Não conseguiu. Hoje, grande parte dos evangélicos ou protestantes do sul da Índia tem a sua origem na Igreja de São Tomé. Jesus repreendeu Tomé. Porque me viu, você creu, Tomé? Felizes são os que não viram e creram. Mas a mais compreensiva definição de fé é aquela que está num dos livros da Bíblia, a Carta aos Hebreus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 1:11, Jesus Cristo é a nossa certeza, é a certeza daquilo que esperamos. Mesmo que não possamos vê-lo com os nossos olhos físicos e nem tocar nele com as nossas mãos físicas, mas ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. A esperança sempre de que quando chegam os dias maus, mais do que nunca então, ele está com a gente. Ele é a nossa esperança de que quando em nome dele ou por causa dele abraçamos a defesa do que é certo, do que é justo, mesmo que venhamos a sofrer por causa disso, mesmo que por causa disso venhamos a ser incompreendidos por causa dele, Jesus, nunca nos sentiremos inúteis. Ele é a nossa firme garantia de que quando a morte chegar, pela manhã, à tarde ou à noite, será o momento final, quando, como filhos da luz, vamos ver afinal o rosto de Jesus. Afinal é ele, Jesus. Ele quem diz, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Então, porque ele é o meu Senhor, o meu Deus, eu posso crer nisto. Você crê nisto? Você crê? Você crê? Vocês creem nisto? Meu irmão e minha irmã em Cristo, amigo e amiga que está ao nosso alcance, não banalizemos o Evangelho de Cristo. É este Evangelho que nos mostra o que Deus é capaz de fazer por nós, por meio de Jesus Cristo em nós, por meio do seu Santo Espírito, que está conosco. Fazer de Jesus nosso Senhor e Salvador, nossa esperança, não é fazer alguns ajustes no nosso modo de vida ou algumas adaptações na nossa religiosidade, na nossa maneira de crer, não. Fazer de Jesus o nosso Senhor e Salvador absoluto é assumir uma postura radical que só pode ser explicada por essas duas palavras, morte e ressurreição. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados e a sua ressurreição dos mortos para nos assegurar também a nossa ressurreição. Esta sua morte me leva a morrer para a vida da qual o Senhor Jesus é o Senhor. Da vida que eu até então dizia é a minha vida e sou eu quem mando nela. Isso muda, esta vida passa a pertencer ao Senhor. Passa a pertencer a Ele, o Senhor Jesus, porque é Ele que vai mandar nesta vida.
Atenção, mocinhas, dos dias atuais. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi isso nesses últimos meses, passando na televisão e na internet, de moças fazendo manifestações, mulheres fazendo manifestações em defesa do aborto e dizendo: o corpo é meu corpo é meu, é a minha vida, eu faço com ele o que quiser. Se há uma coisa que uma pessoa cristã, uma mulher cristã, uma moça cristã não pode dizer é isso. Não, filho, seu corpo não é seu. Eu não posso dizer que meu corpo é meu. Eu pertenço a Jesus Cristo, você pertence a Jesus Cristo. Então, se há uma afirmação que não cabe na vida de um seguidor, de uma seguidora de Jesus, é esse negócio de meu corpo, minha propriedade, faço dele o que eu quiser. São para nós as palavras do oráculo divino: assim quer, vocês comam, bebam ou façam outra qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Com o corpo. Quer vocês comam, quer vocês bebam ou façam outra qualquer coisa, é para a glória de Deus. Meu corpo, seu corpo, é para a glória de Deus. Se vivemos, diz o texto bíblico também, em Romanos 14, 8, se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morremos, pertencemos ao Senhor. Não vá atrás dessas chamadas mulheres empoderadas, querendo empoderar as outras, porque elas não são empoderadas, não têm poder nenhum. Já estudaram a vida da principal líder feminista, da principal pregadora abortista? Suicidou-se. Esse foi o final da sua vida. Qual era a infelicidade, a incerteza da sua existência? E a ressurreição de Jesus Cristo. Morte e ressurreição. Ressurreição de Jesus Cristo é a certeza da nossa ressurreição. Porque quando nós o recebemos como Senhor e Salvador absoluto, nós ressuscitamos naquele momento. Ressuscitamos para uma nova vida de amor, de uma caminhada com Deus, na qual haverá lutas e lutas renhidas, sim. Uma batalha espiritual, sim. Mas para a qual nós já temos a certeza da vitória. A batalha do eu que existe no cada um de nós, em cada um de nós, e que torna a nossa vida cristã difícil. Essa é uma batalha, mas da qual nós somos mais do que vencedores, porque se nem a morte nem a vida pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, diz o texto sagrado, então o que poderá nos vencer? Nada nos pode separar do amor de Deus. Se o cristianismo dos que se dizem cristãos e estão nos governos do mundo fosse antes de qualquer coisa um dizer de coração o que Tomé disse: meu Senhor e meu Deus, quantas guerras nem sequer começariam, quantas falcatruas e corrupção não existiriam. Se o cristianismo nosso, que nos dizemos cristãos antes de qualquer coisa, fosse dizer de coração o que Tomé disse sobre Jesus: meu Senhor e meu Deus, quantas palavras ruins não seriam ditas, quantos julgamentos danificadores não aconteceriam, quantos casamentos não acabariam. Hoje, às 5h já tinham morrido de fome, desde o primeiro dia de janeiro deste ano, 2.464.000 pessoas de fome. Morreram porque não tinha nada para comer. Se os poderosos do mundo que se dizem cristãos, estou falando dos cristãos, não estou falando nem dos que não são cristãos, mas desses que se dizem cristãos, se houvesse no coração deles a confissão de Tomé sobre Jesus, meu Senhor e meu Deus, não morreria tanta gente assim de fome, não mesmo. 335.000 pessoas já se suicidaram. Este ano, desde o dia 1º de janeiro, também não haveria tantos suicídios. Se Jesus fosse Senhor e Deus de todos os que se dizem cristãos, estão no poder, o número de mortos pela fome não seria tão grande se todos os pais, esposos, esposas, filhos e filhas que se dizem cristãos tivessem de fato Jesus como Senhor e Deus, não haveria tantos suicídios assim. Porque a maioria dos bilhetes dos suicidas, de jovens principalmente, falam de desavenças familiares, de famílias disfuncionais, do pai ausente, da mãe
às vezes viciada ou desinteressada, e isso acaba levando essa juventude, tem levado muitos jovens aos suicídios, e a desgraça maior é quando se vai ver, claro que tradicionalmente, boa parte desses pais se dizem cristãos, se confessam cristãos. Que cristianismo é esse? Se nossas autoridades que se dizem cristãs realmente tivessem Jesus Cristo como Senhor e Deus, não se teria movimentado até às 5 horas da tarde de hoje 125 bilhões de dólares, mais de 500 bilhões de reais na compra e venda de drogas ilícitas. O mundo não teria espaço para isso. Não vou dizer nem que não existiria, não. Mas não haveria uma importância tão grande. Porque quem pode, irmãos, quem pode se pensar no fim da corrupção? Que uma coisa que movimenta 500 milhões de reais, em alguns dias vai desaparecer? Não vai desaparecer. Interessa a muitos e muitos, e que estão arrolados como cristãos nesse mundo. Que esta então seja a nossa realidade, fazer de Jesus Cristo nosso Senhor e Deus, verdadeiramente homem, mas verdadeiramente Deus, para que as suas promessas realmente tenham validade, tenham peso, tenham coerência, não é? E possamos continuar na nossa peregrinação, esperando o dia da nossa morte para irmos ao paraíso de Deus e aguardarmos a ressurreição, quando naquele dia Ele descerá com a sua igreja para se encontrar com aqueles que estiverem vivos, mas crendo nele, subindo para o encontro nos ares, quando teremos os nossos corpos transformados, num abrir e fechar de olhos, semelhantes ao corpo de Jesus, depois da sua ressurreição, e estaremos para sempre com o Senhor. Que coisa boa. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Gostaria de aproveitar esse ensejo, esta oportunidade. Vou pedir aos irmãos que orem agora, nesse momento, e eu quero deixar uma oportunidade com cada um de vocês, que puderam nos ouvir aqui, que nos ouviram nos acompanharam pela internet, sobre esta pergunta. É uma pergunta que só você pode responder. Você já tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como seu Deus, Salvador? Se não, preste muita atenção, não vale a pena continuar sem isso, queridos. Sem Jesus Cristo, a morte continuará sendo morte para sempre, para sempre e para sempre. É um morrer sem nunca deixar de morrer. Mas com Jesus Cristo, morte se transforma em vida, 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 vida para sempre. Hoje você tem o poder de escolher, o poder que Deus lhe dá, não é seu não, é que Deus lhe dá, de escolher entre a morte e a vida, a salvação e a destruição. Escolha a vida, escolha a salvação. Se houver alguém entre nós, porventura, que ainda não teve esse encontro com Jesus e queira fazer isso agora, manifeste-se levantando uma de suas mãos. Nós temos pastores para ajudar você nessa decisão. Se você pela internet está nos acompanhando, estiver interessado nisso, use nosso chat, dê um endereço, uma maneira de nós entrarmos em contato. Espero que todos aqui, irmãos, todos, já tenham plena certeza de que Jesus é o seu Senhor e o seu Deus. Porque você assim quis, você assim recebeu, e é dessa forma que você o tem para a sua vida. Que esta seja a realidade para cada um de vocês. Amém.